bem-vindas à nossa aula. Vocês já sabem, eu sou o professor de História, tá? E vamos iniciar então o nosso ano letivo de 2021. Primeiramente, eu quero dar os parabéns a todos e a todas por estarem agora no terceiro ano. É uma série muito importante porque é um processo de transição, é a última etapa de várias outras etapas que vocês já venceram, que vocês já conquistaram. Então eu quero parabenizar vocês por terem chegado até aqui. Principalmente porque eu sei que foi um ano muito difícil, o ano de 2020, diante da pandemia, diante de uma estrutura de ensino remoto criada às pressas, né, por conta dessa mesma pandemia. E eu gostaria de dizer que a gente aprendeu muito e que nesse ano nós vamos tentar fazer melhor. Eu sei que tivemos falhas, que houve várias dificuldades aí, mas nós vamos tentar melhorar nossas aulas, tá? E atender cada vez melhor vocês, tá bem? Então, eu espero que vocês possam sair agora, terminando o terceiro ano, falando muito bem da escola, dos seus professores, né? E que a gente consiga atingir aí os objetivos que são esperados por vocês, tá? Então, assim, tratando um pouquinho da nossa disciplina, esse ano nós vamos trabalhar basicamente com o século XX, tá bem? É claro que eu vou retomar algumas questões que ficaram pendentes em relação ao ano passado, principalmente no contexto do Império, que a gente não conseguiu concluir, mas vou tentar trabalhar de uma maneira rápida e fornecer para vocês um material suplementar para que vocês possam estar estudando, justamente porque é um ano que vocês vão prestar vestibular, Enem, pelo menos a maioria vai fazer isso, né? Não sei se todos têm esse interesse, né? Mas vamos tentar trabalhar com esse material suplementar, tá? Nesse primeiro momento da nossa aula, que vai acontecer a interação do dia 31, né? Dia 31 nós vamos nos reunir pelo Google Meet, vocês vão ter o link disponibilizado no Siga, como já ocorreu ano passado. Eu quero deixar duas questões para vocês, que são questões muito importantes, assim, não só para a disciplina de História, mas para o nosso dia a dia, para a nossa compreensão da nossa sociedade, né? O que é a História? Será que a História é só esse elemento da nossa disciplina, aqui em sala, dessas 2 horas por semana que a gente estuda quem foi fulano, cicrano e quando aconteceu? Será que ela é só isso? Então a primeira pergunta que eu quero deixar para vocês refletirem é essa: o que é a História? Tá? A segunda questão é muito semelhante, mas distorce um pouquinho. Para que serve a História? Tem uma finalidade? Para que se ensina isso na escola? Por que nós temos livros de História? Para que serve a História? Tá? Então, são duas questões que a priori parecem muito simples, mas que trazem em si um conteúdo muito profundo, e eu gostaria que vocês utilizassem esses dias aí para refletir um pouquinho. Não há resposta certa, resposta errada, mas há uma discussão sobre isso que eu quero travar com vocês, que eu quero construir com vocês, para a gente poder entender um pouco melhor qual é o papel dessa disciplina e desse conhecimento que existe socialmente, tá? Sobre os nossos conteúdos, então, nós vamos iniciar aí, como eu disse, tratando do Império, mas a base do terceiro ano seria aí a República Velha, né? Então nós trabalhamos o contexto de proclamação da República, da instituição dessa República, como que ela funcionou, como que ela se instaurou, a quem ela privilegiou ou não, né? Depois a Era Vargas, depois o contexto do desenvolvimentismo ali da década de 50, com Kubitschek, depois as ditaduras militares, a redemocratização e aí os contextos atuais do Fernando Henrique, do Lula. Aí vamos ver até onde a gente consegue chegar para travar algumas discussões mais contemporâneas, tá bom? Outro conteúdo que nós vamos trabalhar é no nível global, quer dizer, o Brasil não existe independente das relações com outros países, então nós precisamos compreender como que esses contextos históricos do Brasil se relacionam com os contextos exteriores. Então nós vamos começar estudando o processo do liberalismo, dos socialismos, dos nacionalismos no âmbito da Europa, inicialmente, e depois vamos observar como que isso se alastrou e gerou impacto no mundo inteiro.
por exemplo, com os imperialismos, né? A Revolução Russa, Primeira Guerra, os totalitarismos, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, né? E como que isso dialoga a nível global, os excluídos, as mulheres, as reivindicações, como que isso está posto na ordem do dia, a questão ambiental, né? Então a gente vai trazendo algumas reflexões, puxando esses conteúdos mais objetivos, que geralmente caem no vestibular, mas também criando links com uma dimensão um pouco mais complexa da nossa sociedade e que em geral não necessariamente já possuem uma resposta. E aí o nosso papel é pensar isso, né? Como que vai ficar a questão da saúde, a questão de moradia, educação, meio ambiente, como que estão postas essas questões na ordem do dia, tá? E aí nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Vou disponibilizar para vocês um primeiro material que é do professor da USP, Nicolau Shevchenko, que chama-se A Corrida para o Século XXI, o Looping da Montanha Russa, para a gente tentar entender um pouquinho as complexidades desse nosso século XX, que já é passado, né? Que já é história, e entender como ele dialoga com o nosso contemporâneo. Tá bem, pessoal? Então esse vídeo é para dar as boas-vindas, para acolher vocês com carinho, tá? Da escola, da disciplina de História, para que a gente possa ter um bom ano, muito melhor do que o ano passado, né? Que foi um ano muito difícil, e para que a gente possa aí estar aprendendo, né? Tanto vocês quanto eu, nesse ano de 2021, e que a gente possa ter sucesso aí até o final do ano, vocês consigam progredir, passar nas suas faculdades que são de interesse e tudo mais. Então, um abraço a todos vocês, tá? E a gente se vê aí durante a semana.